Vamos pôr-nos em pé, irmãos, para nós recebermos o pastor Dornel Camilo com a exposição da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia, meu querido irmão, minha querida, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30 e o versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém. Podeis assentar, queridos. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa rica e grande oportunidade que o Senhor me dá. Estive aqui em 96 e agora Jesus me dá essa outra oportunidade. Muito obrigado, pastor Alfonso, por ter me convidado. Temos aqui no Brasil tantos grandes pregadores, inclusive aqui em São Paulo, que é um celeiro de pregador. E o pastor Alfonso lembrou-me. Deus que abençoe seu ministério, a igreja. Tenho que agradecer também nosso querido irmão Alexandre, que esteve me pegando ali no aeroporto. Deus continua abençoando o meu querido irmão. A equipe dos Gideões, Deus abençoe todos. Pastor Reuel, meio difícil o nome. Deus te abençoe, querido. Demais pastores, abraço. Eu sou de Três Marias, Minas Gerais, mas eu sou catarinense de Blumenau. Estou ali em Três Marias 21 anos. Uma Maria difícil, eu tenho 3. Mas Deus tem abençoado nós ali. Graças a Deus. Queridos, o versículo 8 do capítulo 30 de 1 Samuel, eu vejo aqui 3 orientações de Deus para Davi. Comparando Davi com Saul, havia uma grande diferença entre ambos. Davi era um homem quebrantado, humilde. Quando errava, ele assumia o seu erro. Saul não. Saul, meus irmãos, quando errava, ele nunca assumia o erro, ele jogava a culpa em cima de alguém ou em cima do povo. Aqui diz, meus irmãos, que Ziclag era uma cidade da herança de Judá. E Davi habitou naquela cidade. Esta cidade, ela foi saqueada pelos amalequitas. E os amalequitas levaram tudo que tinha naquela cidade. Meteram fogo na cidade. Arrasaram a cidade. Aniquilaram a cidade. E levaram homens e mulheres e crianças cativas. Inclusive as 2 mulheres de Davi, eles levaram cativos. Quando Davi chegou na cidade, Davi encontrou aquela cidade totalmente arrasada, aniquilada. E a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi, quando viram a situação, a cidade destruída, quiseram apedrejá-lo. Mas diz a Bíblia, senhores, que Davi, para resolver aquele problema gravíssimo da cidade, ele fez 3 coisas para superar aqueles graves problemas. A primeira coisa que Davi fez, que está aqui no capítulo 30, versículo 4, diz aqui: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A primeira coisa que Davi fez para superar aquele grave problema, Davi com seus homens choraram. Davi com seus homens choraram. Meus queridos,
os cientistas descobriram que existe uma grande terapia nas lágrimas. As lágrimas são remédio para traumas, descarregam as tensões e aliviam os nervos. Queridos irmãos, igreja, as lágrimas, elas têm uma força extraordinária. Sabe por quê? Porque as lágrimas, elas quebram o orgulho do homem. Elas quebram a vaidade do homem. Os machistas afirmam dizendo: homem não chora. O meu pai sempre dizia isso para nós: homem não chora. E quando ele batia em nós não podíamos chorar, porque o papai dizia que macho não chorava. Mas meu pai estava errado. Homem chora sim, queridos. Homem chora sim. A Bíblia Sagrada nos revela homens com H maiúsculo, homens de verdade, homens que choraram. Davi era um homem, macho de verdade. Segundo a história, diz, meus irmãos, que Davi tinha 1,50 m de altura, baixinho, mas era macho, mais macho para chuchu, como diz lá, meus irmãos, o nortista, cabra macho. E nós vamos encontrar na Bíblia constantemente Davi chorando, Davi se lamentando. Davi era um homem que chorava, era um homem de lágrimas, era um homem quebrantado, queridos irmãos. A Bíblia me mostra também outro homem que também era corajoso, valente, Pedro. Pedro também era um homem macho, corajooso. Mas diz a Bíblia, lá em Lucas 22:62, quando ele, que Jesus passou, e agora Jesus estava sendo preso, sendo levado para a cruz, ele caiu em si. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Sim, irmãos, Pedro era um homem de lágrimas. Mas em toda a Bíblia nós vamos encontrar uma pessoa que não chorava por qualquer coisa. Não, irmãos, não. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Jesus não chorava por qualquer coisa. A Bíblia diz que quando pegaram Jesus, prenderam Jesus, davam bofetada no seu rosto, cuspiam, escarravam no rosto dele. A Bíblia fala que ele não chorou. Quando colocaram Jesus, arrancaram suas roupas e colocaram ele na cruz, pregaram com prego nas mãos e os pés. A Bíblia fala que Jesus não chorou, não mostra, não declara. Mas por 3 ocasiões nós vamos encontrar Jesus chorando. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá em João capítulo 11, versículo 35, ele chorou por um amigo que tinha partido para a eternidade, Lázaro. Jesus chorou por um amigo que havia partido para a eternidade. Mas a Bíblia também fala, lá em Lucas capítulo 19, 41, quando Jesus chegou na cidade de Jerusalém, Jerusalém estava em festa, tudo era alegria, tudo era paz, tudo era tranquilidade, mas Jesus entrou na cidade chorando. Diz a Bíblia que ele olhou para a cidade e começou a chorar sobre a cidade. Mas também a Bíblia fala, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 5 e o versículo 7. Diz ali que quando Jesus estava lá se agonizando, lá no Calvário agonizando, a Bíblia diz, irmãos, que ele orou 3 vezes, repetiu a oração por 3 vezes, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Diz ali em Hebreus 5 e 7 que ele chorou. Jesus chorou pelo mesmo motivo, pela mesma razão, queridos. Jesus, ele era um homem quebrantado, era um homem de lágrimas, ele tinha paixão pelas almas. Então, meus queridos, quando Davi chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez para superar aquele grave problema, a Bíblia diz que ele começou a chorar. Oi, irmãos, hoje nós estamos vendo, eu como pastor de igreja, tem 45 anos que eu pastoreio. Meu irmão, hoje eu estou vendo uma necessidade tão grande. Nós que estamos pastoreando, está mudando tantas coisas a igreja. E Deus precisa de homens que choram. Deus precisa de mulher que chora. Deus precisa de homem chorão. Deus precisa de mulher chorona. Deus precisa de homem de lágrimas, queridos irmãos. É por isso que nós não estamos vendo muitos milagres na igreja. Está faltando lenço na igreja. Meu querido, está faltando lágrimas na oração. Está faltando lágrimas nos cultos. Está faltando lágrimas nos púlpitos. Está faltando lágrimas na mensagem. Deus precisa de homem que chora, irmãos. Ei, aleluia. Quando o homem começa a chorar, tudo muda. O culto muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, irmãos,
Domingo retrasado mesmo, nós ali em Três Marias, quando estava ali o Carvalho Júnior pregando, estava o cantor Samuel Mariano cantando. Aquele jovem começou a cantar uma música tão simples, mas ele começou a chorar, simplesmente começou a chorar. E naquele choro foi contagiando toda a igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? 40 pessoas aceitaram a Jesus. Simplesmente porque ele começou a cantar chorando. E Deus fez deu um quebrantamento para todos nós. Todos nós começamos a chorar. Os desviados levantavam as mãos e vinham correndo dizendo: eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero... Ei, Deus precisa de homem que chora. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a dizer: Jesus, quebranta-me, Senhor. Eu quero ser um homem quebrantado, meu Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu aceitei a Jesus em 66, ali em Blumenau, havia uma mulher chamada Francisca Lucas. Ela faleceu com 92 anos de idade. Era o pastor Antônio Lemos, que era o pastor presidente da igreja de Blumenau. E aquele homem, pastor Lemos, era uma pessoa assim que era de pouca conversa. Ele quase não conversava, mas era um homem que orava muito. Foi um dos primeiros pastores do estado de Santa Catarina a ser consagrado a pastor. Então ele não conversava muito, não. Ele era um homem de oração. Mas um dia, aconteceu um fato. Essa irmã Francisca Lucas era uma mulher, meus irmãos, que ela saía de casa orando e vinha para o culto chorando, chegava na igreja chorando, dobrava os joelhos chorando, enquanto ficava cantando hinos ela chorava, enquanto o pastor pregava ela chorava. Meu Deus, irmão, era uma mulher de lágrimas. E esse era o costume dessa mulher. Mas certo dia, uma irmã repreendeu a irmã Francisca e disse: irmã Francisca, você enquanto o pastor está pregando, você fica chorando, você só chora, para com isso. Mulher, você é muito manhosa. E entristeceu a irmã Francisca. E ela fez uma oração muito errada. Ela disse: Senhor, tira minhas lágrimas. Eu não quero mais chorar. Eu estou incomodando no culto. Então tira minhas lágrimas. Bem, ela não chorou mais. Passou um mês, passou 2 meses, meu querido. E o pastor Antônio Lemos começou a sentir alguma coisa diferente nos cultos. Não havia mais aquela glória. Porque eu imagino, meus irmãos, uma igreja, a Assembleia de Deus, 50, 60 anos atrás. Vocês imaginam isso aí? Que tinha fogo até no teto da igreja. Os crentes vinham para a igreja, enquanto o pastor batia a sineta, Jesus já tinha batizado 3, 4, 5 com o Espírito Santo. A glória de Deus se manifestava, o poder se manifestava. Sabe por que isso? Porque os crentes, eles oravam quebrantados, irmãos. Eles oravam a Deus, vinham com quebrantamento, coração rasgado diante de Deus. Isso agrada a Deus. Mas agora, não havia mais salvação de almas, batidos com o Espírito Santo parou. E o pastor Lemos começou a sentir uma diferença nos cultos. E começou a orar. E perguntaram para Deus: por quê? Por que não havia mais salvação? Por que não tinha mais batismo com o Espírito Santo? E o Senhor Jesus falou para ele, mostrou para ele. E o sucesso da sua pregação, o sucesso do culto, irmão, era uma irmã chamada Francisca Lucas, que ficava o culto inteirinho chorando, intercedendo, pedindo para que Deus abençoasse, salvasse, libertasse as pessoas, batizasse os crentes com o Espírito Santo, e fazia isso com lágrimas. Ele levantou-se e foi lá visitar a irmã Francisca. E chegou na casa daquela senhora. Lá estava ela, meus irmãos, sentada, meia triste, e ele visitando, disse: Francisco, o que está acontecendo com você? Tudo bem, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Não está bem não, porque Deus falou comigo. Essa manhã eu estava orando, porque que houve mais, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Isso e ela falou: pastor, aconteceu isso. E contou a história, que ela estava triste, porque uma irmã tinha repreendido ela, e ela orou para Deus, pedindo que o Senhor, que ela não chorasse mais. E ela disse: pastor, daquele dia em diante meu coração tornou-se duro igual uma pedra. Eu não sinto mais a presença de Deus, pastor. Estou ali no culto, simplesmente está o meu corpo, mas o meu coração eu estou tão frio espiritualmente. E o pastor Lemos disse assim para ela: Francisca, Deus falou comigo nessa manhã
que as tuas lágrimas, aleluia, o sucesso da minha mensagem, as pessoas quando aceitam a Jesus, Deus me mostrou, Francisca, você orando, você chorando, e agora Deus precisa das tuas lágrimas. Jesus não batiza mais. Os cultos estão monótonos, os cultos estão frios. Deus precisa das tuas lágrimas, Francisca. E vamos orar agora, para Deus te dar novamente as lágrimas. E aí, os dois bateram o joelho no chão e começaram a orar. Passaram, meus irmãos, meia hora, uma hora, e ela quietinha, coração duro, e o pastor orando, mas de repente, começou a ouvir os aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, de repente, veio o choro, veio as lágrimas, ela começou a sentir a presença de Deus novamente. O pastor começou a falar em línguas. Irmãos, a glória de Deus desceu naquele quarto. Quando chegou o culto de domingo, meu Deus, a irmã Francisca já saiu de casa chorando, orando e chorando. Chegou na igreja, orando e chorando. E quando ela botou o pé na igreja, a glória de Deus desceu, o poder de Deus desceu, o Espírito Santo começou a fazer, meus irmãos, o maior movimento. E aí voltou, irmão, aqueles cultos alegres, novamente, os crentes falando línguas. Olha, irmão, uma mulher fazia diferença. Uma mulher fazia diferença. E nessa noite, Deus precisa de homem e mulher que chora. Chora pelo teu filho. Chora pelo teu esposo que está desviado. Chora, meus irmãos, para Deus mandar avivamento na igreja. Chora para Jesus levantar crente cheio do Espírito. Chora para Deus levantar profeta. Chora para Jesus renovar crente. Chora para Deus mandar novamente os dons espirituais para a igreja. Nós precisamos de lágrimas. Ei, glória. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Sim. Davi, para superar aquele problema, ele começou a chorar. Agora, em segundo lugar, irmãos, para Davi superar aquele problema, diz aqui a Bíblia, que Davi se angustiou, diz aqui no versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se fortificou no Senhor seu Deus. Davi fortificou-se no Senhor seu Deus. Davi fortificou-se no Senhor seu Deus. Aqui está a segunda coisa que Davi fez para superar aquele problema. Davi fortificou-se no Senhor. Aleluia. Olha aí, meu irmão. Desânimo não é pecado, não, mas contribui para o fracasso. Uma das grandes armas que o inimigo tem usado é a arma chamada desânimo. Porque o desânimo, ela bloqueia o ânimo. Desânimo bloqueia o ânimo. Meu amado, olha aqui. O inimigo da nossa alma, ele levanta em nossa frente, ao nosso redor, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda. Ele levanta, meus irmãos, muros, meu Deus. São tantos muros que têm se levantado ao redor, à nossa frente, à retaguarda, direita e esquerda, meus irmãos. Muro que o diabo levanta, e muitas vezes nós olhamos para frente, vemos muro, olhamos para a retaguarda, vemos muro, à direita muro, e aí, meus irmãos, é isso que Davi bradou lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele dizia. Na frente dele via, meus irmãos, somente montanhas. Retaguarda montanha, direita, esquerda, e atrás daquelas montanhas estava Saul com seu exército. Então Davi dizia, eu elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro, meu Deus? Ele só via montanhas à sua frente, irmãos. Mas de repente, Davi parou um pouquinho mais e levantou mais a cabeça. Agora ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, glória.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe que nessa noite tem crente fracassado, tem crente que veio aqui nessa noite desanimado, triste, abatido, melancólico. Irmãos, olha aqui, eu tenho uma notícia alvissareira para ti. Fortifica-te no Senhor, fortifica-te no Senhor, fortifica-te no Senhor, aleluia. Por quê? Porque Deus fez o homem com 4 olhos. Pastor, 4 olhos, sim. 2 naturais e 2 espirituais, irmãos. Com os olhos naturais, eu vejo barreiras. Com os meus olhos espirituais, eu vejo as barreiras caírem, aleluia. Com meus olhos naturais, eu vejo pessoas enfermas. Mas com meus olhos espirituais, eu vejo a glória de Deus já operando, curando, aleluia. Com os meus 2 olhos naturais, eu vejo o crente triste. Mas com meus olhos espirituais, eu vou ver crente saltando de alegria, pulando de alegria, cheio de gozo, cheio de paz. Ei, fortifica-te no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ei, olha aqui, meu irmão. Para fortificar-se no Senhor, bastam somente 3 coisas. Para você se fortificar no Senhor, bastam somente 3 coisas. Primeiro, fé. Segundo, coragem. Terceiro, ação. Aleluia. Fé, coragem e ação. Fé, coragem e ação. Fé, coragem e ação. Ei, ei, ei. Você que chegou aqui desanimado, pede para Jesus agora: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu quero ver a vitória. Eu quero receber a vitória. Eu creio nesse Deus. Esse Deus que faz. Esse Deus que realiza. Esse Deus que é vivo. Ei, esse Deus é vivo. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Coragem, meu irmão. Coragem, meu querido. O diabo, ele ruge como leão, mas ele só imita o leão, porque leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Coragem, 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 coragem. E agora, ação. Age nessa noite em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia. Sabe o que Paulo falou? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. O meu Deus, o teu Deus é forte. O nosso Deus é forte. Ele me sustenta com as suas mãos fortes, poderosas. Aleluia! Se você está aqui nessa noite, porque Deus, com a sua mão poderosa, te arrancou lá das garras do diabo e te colocou aqui nessa noite. E você tem razão sobeja para glorificar esse Deus. Meu Deus. Meu Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome de Jesus. Fé, coragem e ação. Eu sou filho de uma macumbeira. A nossa casa era uma casa de centro de macumba. O meu pai é filho de espanhol. A minha mãe, como índia, era uma índia. Então, irmãos, ela me batizou lá na macumba, com 8 anos de idade. Eu comecei a receber espírito Exu tranca-rua. Espírito Exu tranca-rua são demônios revoltados, bravos, violentos. Então fui um menino muito perturbado. E minha mãe fechava o meu corpo. Com a idade de 12 anos, eu fui jogar no Grêmio Esportivo Olímpico em Blumenau. E me tornei tricampeão do Grêmio. Meus queridos, pensa num rapaz endemoniado. Eu tenho mais 2 irmãos, Wilson, que hoje é pastor, o Jurandir, que é presbítero da igreja. Pensa numa família de endemoniados. A nossa casa era onde o diabo sentou e fez trono na nossa casa. A minha mãe, meus irmãos, mexia com magia negra. E também mexia, meus irmãos, com a mesa branca, kardecista. Pensa numa mulher que tinha demônio em cada fio de cabelo. Ô mulherzinha, baixinha, e todo baixinho é invocado, vocês sabem disso. Todo baixinho é invocado, e eu sou invocado. Baixinho é invocado, e eu sou invocado. A minha mãe era tão terrível. Mas um dia, um sábado à tarde, bate na porta da nossa casa
uma senhora, e ela abre a porta e era uma crente da Assembleia de Deus. Essa crente trabalhava com a minha mãe, antes ela desviada, essa mulher era desviada, ela trabalhava lá no centro de Macumba. Depois sumiu da nossa casa. Depois de alguns meses, ela voltou e com um livro preto debaixo do braço. E lá em casa nunca nenhum crente foi lá, na nossa casa pregar, porque era um centro de Macumba. E a minha mãe muito brava, meu pai ignorante. Meu pai tinha carteira profissional de ignorância. Um homem bravo, violento, irmão. Minha mãe também, um casal de pitbull. Era um casal de pitbull, tão bravo que era. Então os crentes nunca foram em cá, porque meu pai dizia assim: filhos, tem um pessoal aí quando com um livro preto debaixo do braço. Esse povo é do capeta. Esse povo, quando eles começam lá a rezar, aparece bode preto, eles começam a latir igual cachorro, miar igual gato, e quando esse povo chegar aqui, desça no pau! Nós era tudo encapetado. E meu irmão viu, Jurandir viu, aqui tinha capeta, meu irmão. Bem, agora essa mulher chega, com um livro preto embaixo do braço, diz: oi, Emília. E a minha mãe viu o livro, já se programou, ficou na porta da sala para não entrar. Mas aquela irmã chamava-se Maílde dos Santos. Doidinha, doidinha, doidinha. Irmãos, eu descobri que Deus gosta de doido. Deus ama doido. O crente doido de Deus, meu Deus do céu. Ele não tem preciosa a sua vida, não. Deus manda, ele vai. Deus manda ele falar, ele fala. Aleluia. E ela é desse tipo, doidinho. Ela diz: dá licença que eu estou cansada. Ela teve que andar muito para chegar lá em casa. Sentou. Era um sábado à tarde. Disse: Emília, vai buscar água que eu estou com sede. A minha mãe foi lá buscar água, ela tomou água. E a nossa casa era casa de madeira. Não se enxergava madeira, meus irmãos, só se enxergava santo. Era tanto santo lá em casa. Tinha santo sem cabeça, tinha santo sem perna, tinha santo sem braço, porque caiu, quebrava, minha mãe colava, caía de novo, quebrava de novo. E aquela crente, ela estava desviada há 20 anos do evangelho. Ela disse assim para minha mãe: eu vim aqui porque Jesus me mandou. Se eu estou aqui é porque eu obedeci a voz do Senhor. Essa santarada que tem... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não faça isso não. Novo convertido, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não faz não. Não faz. Deixa o santo povo lá. Mas ela disse assim: essa santarada que tem aí, isso aí não vale nada. Isso aí, olha, santo sem cabeça, isso aí não vale nada. Aí minha mãe em pé, olhando para ela para avançar nela. E ela disse: Emília, e tu é macumbeira. A Bíblia diz que todo macumbeiro, feiticeiro, vão para os quintos dos infernos e tu é a primeira. Tu vai de cabeça para baixo para o inferno. Pensa numa mulher brava. Minha mãe começou a pular de raiva. Mas irmã Maílde, como estava muitos anos desviada, ela falou umas 15 palavras e acabou o repertório, não tinha mais para falar mais nada. Ela levantou, e a minha mãe esperando que ela levantasse, porque a minha mãe ia derrubar ela, só com o olhar. Aí a irmã Maílde levantou, disse: Emília, eu vou embora. Eu vou te dar esse presente para ti, a Bíblia Sagrada. Pegou, deu a Bíblia para minha mãe. Pega essa Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus. A minha mãe não pegou a Bíblia. Minha mãe ficou olhando para ela. Mas a irmã Maílde, tão simples, parece que ela não tinha caído em si, que ela estava dentro de um centro de macumba, irmãos. E a minha mãe foi considerada a maior macumbeira do estado de Santa Catarina. Todo ano ela vinha para a Bahia buscar reforço. E quando ela vinha da Bahia, meu irmão, ela entrava no diabo e o diabo ficava endemoniado. Imagine. O diabo ficava endemoniado. Pega a Bíblia. Minha mãe não pegou.
Quando a irmã Maílde olhou para minha mãe, aí ela viu que ela estava, como diz o meu irmão, aí que ela se tocou que ela estava dentro do centro de macumba. E diante da maior macumbeira do estado de Santa Catarina. A minha mãe olhando para ela para derrubá-la. Aí a irmã Maílde disse: Jesus tem misericórdia. Pode clamar que ele vem em socorro, sim. Jesus não te deixa só, não. Jesus, aonde tu bota a planta do teu pé, Jesus vai também. O Espírito Santo vai também. Jesus estava com a irmã Maílde ali dentro daquele centro de macumba. Jesus me socorre. A minha mãe, que era para derrubar a irmã Maílde, a minha mãe caiu. A minha mãe não sabia que o crente tem poder. A minha mãe não sabia que o crente, meus irmãos, anda com Jesus e Jesus anda com crente. A minha mãe não sabia desse segredo. Ei, tu tens poder, meu irmão. Jesus te deu poder. E esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Os sinais seguem o crente. Aleluia. Levante em nome de Jesus. Demônios não se manifestem, porque ela ficou com medo. Era legião de demônios. Minha mãe levantou e perguntou: onde que eu estou? Ela disse: está dentro da tua casa. O que aconteceu comigo? Tu estás encapetada. Está cheio de capeta. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. E ó, qualquer dia eu apareço aí. E como diz o bom mineiro, cascou fora. E a minha mãe ficou ali com a Bíblia, meus irmãos, sem saber o que fazer. Porque há 60 anos o padre falava que quem lesse Bíblia ficava doido. Só ele que podia ler Bíblia. A minha mãe fechou a Bíblia e disse: eu não quero ficar doida. Escondeu a Bíblia lá, meus irmãos, no guarda-roupa, no meio das roupas ali, ela escondeu a Bíblia. Sentou na beira da cama, invocou os guias. E quando ela invocou os guias, dizendo: que poder foi este que me derrubou? Porque até então ela derrubava as pessoas. As pessoas caíam na frente dela. Agora ela caiu na frente de uma crente. Ela entendeu que tinha um espírito mais forte do que o dela. Um espírito mais poderoso do que o dela. Que espírito foi esse que me derrubou? E o Espírito Santo entrou em ação. E a minha mãe teve um arrebatamento de espírito. E ela foi num lugar terrível. Terrível, irmãos. Ela foi num lugar de tormento, onde ela viu pessoas que trabalhavam no centro com ela, que tinham morrido, estavam naquele lugar, gritando, arrancando os cabelos, pedindo água de tanto pavor. A minha mãe começou, meus irmãos, junto com aquelas dezenas e centenas de pessoas, gritando, dizendo: tira-me daqui. Pessoas que oravam e diziam: Deus, tira-me daqui, eu quero água, tira-me. A minha mãe arrancava os cabelos e dizia: água. E aquela mulher que estava com a minha mãe, ela era amiga da minha mãe, que já tinha partido para a eternidade, morreu dentro do centro de macumba. Ela dizia: Emília, aqui é um lugar de tormento, aqui não tem paz, aqui Deus não está aqui, Deus não ouve a oração aqui. Tu estás nesse lugar porque tu és macumbeira, feiticeira. E a minha mãe tinha sacrificado muitas crianças na macumba, irmãos. Magia negra. Mamãe sacrificou crianças. Mamãe começou a ouvir, ela não viu crianças do inferno, ela começou a ouvir gritos de crianças dizendo: água, mãe, pão, mãe. Porque mamãe fazia trabalhos e atingia as crianças. A partir daquele momento, que ela fazia um trabalho, meus irmãos, às vezes numa roupa da criança, numa barra de chocolate, a criança comia, ingeria aquela barra de chocolate. A partir daquele momento a criança não bebia e não comia mais. Ela colocava o nome da criança na boca do sapo, costurava a boca do sapo. E o sapo ia morrendo devagarzinho, secando, e a criança ia secando. Os pais da criança viravam a criança do avesso e não achavam enfermidade. Gastavam o que tinha e o que não tinha. E a criança, o sapo morria sequinho e a criança morria seca. Como a Bíblia fala que o inferno é tormentos, está no plural. A mamãe começou a escutar aquelas crianças gritando: água, mãe, pão, mãe, água. Mamãe fechava os ouvidos e dizia: eu não quero ouvir o grito dessas crianças.
E aquela mulher dizia: crianças que estão clamando por vingança, que tu mataste essas crianças. Mas sabe o que Deus fez? Aquela mulher disse: sai daqui, na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. Na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. Sai daqui e siga o caminho estreito. Ei, no inferno, o inferno quer fazer missão. Quem está lá quer fazer missão. Meu irmão, é por isso que tu tem que ser um missionário hoje. Começa a ganhar almas hoje. Ganha alma para Jesus. Se torna um missionário. Ganhador de almas para Jesus. Porque quem está lá no inferno quer ser missionário. Mamães, o espírito dela entrou no corpo dela. Ela estava caída. Ela foi correndo na cozinha e começou a beber muita água. A sede era demais. E ela começou a gritar: quem é o caminho? Quem é esse caminho? Onde está esse caminho? Ela não entendeu nada. Correu, foi no quarto, pegou a Bíblia, que há momentos atrás a crente tinha dado para ela a Bíblia. Pela primeira vez na vida dela, ela abriu a Bíblia. E quando ela abriu a Bíblia, João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei glória, ei glória, aleluia. Ela gritou muito, não entendeu nada, não entendeu. O meu pai chegou. Meu pai e a minha mãe estavam para separar, os dois brigavam igual cachorro e gato. A minha mãe chamou meu pai de: vem cá. Meu pai tinha amantes e estava para ir embora. Mas a minha mãe chamou e disse: olha, contou a história que a crente pregou. E ela foi naquele lugar, num lugar terrível. E o meu pai sabia e entendia um pouco de Bíblia. Agora, naquele momento, Deus alugou o meu pai. Porque Deus usa os filhos e aluga o ímpio. Você sabia disso? Deus aluga o ímpio. E o meu pai olhou para aquela santarada e disse: aqui não vale nada. A crente está com razão, sim. Isso aqui não vale nada. Tu é macumbeira, tu tem que ir para os quintos dos infernos. Era para você ficar lá. E a minha mãe: Tito. Ele disse: eu não, porque meu pai comprou cadeira no céu. Naquela época, pastor, os padres vendiam cadeira no céu. E meu pai ficou 1 ano pagando cadeira no céu. Safado, tinha amante. E o padre disse: agora, meu filho, tu está garantido. Garantido para os quintos dos infernos. E meu pai disse: eu não, eu já estou garantido lá no céu. A minha mãe disse assim: a mulher falou que na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. Tem esse povo? Meu pai só conhecia 2 igrejas: a igreja católica e os crentes. Meu pai passava na frente da igreja dos crentes, metia a pedra, quebrava a janela. Meu pai disse: tem sim, tem sim, tem. Tem um povo lá metido, um povo aí que está jogando com a Bíblia debaixo do braço. Mas ali só um povo sério. Tem um povo sério. A minha mãe disse: deixa eu ir lá, fica lá e mora lá. A minha mãe foi para a igreja. Sábado, e sabe o que era? Santa Ceia. Tinha 4 porteiros na porta ali, pastor, não passava nem vento. Crente tinha que chegar, pegar a carteirinha e mostrar para o porteiro. O porteiro nem sabia ler. Entra. A minha mãe chegou. Porteiro mais baixinho do que ela. A minha mãe entra. Onde você vai? Na igreja. E a minha mãe queimada, brava igual uma onça. Não, você não pode entrar não. Por que não? Porque hoje é Santa Ceia. Mamãe sabia o que era Santa Ceia? Hoje é Santa Ceia, só os crentes podem entrar. Eu vou entrar. A senhora não vai entrar? Vou. A senhora não vai entrar? Vou entrar sim. Aí o porteiro, meus irmãos, se eu quero ver a senhora passar aqui, a minha mãe abriu uma pasta, porque meu pai tinha um amante, e a minha mãe bateu na amante, quase matou a amante do meu pai, e ela disse que ia matar a minha mãe. E a minha mãe só andava armada. Aí o baixinho lá: tu não entra aqui não. A minha mãe abriu a pasta, pegou uma mola, e partiu para cima do porteiro de molada.
Vá! Porteiro era vivo, muito esperto. Pula daqui, pula dali. Não acertou nenhuma. Os crentes que estavam ali, imaginem, irmãos. Caiu um poder no meio dos crentes. Um dava glória a Deus, aleluia, e muitos, ó. Naquela confusão, sabe quem chegou? A irmã Maílde. Meu Deus! Ela é escandalosa, escandalosa. Meu Deus, Emília! O que tu estás fazendo aqui? Eu vim na tua igreja, só que essa coisa não quer deixar eu entrar. Espera aí, vou falar com o pastor. Vai falar com o pastor, irmão. Pastor, para chegar perto do pastor, tem que orar 6 meses. Homem sisudo. Estava lá lendo a Bíblia, te dá licença, pastor? Ela contou a história. Preguei para uma macumbeira. A macumbeira está na porta da igreja, quer entrar. Só pastor que não. Hoje é Santa Ceia. Pastor, deixa a mulher entrar. De jeito nenhum. Não. Pastor. Aí sabe como é que a mulher. Ai, começou a chorar. Chamou o presbítero. Voldemar Quinas. Conheceu? Bem magrelo. Nem presbítero ele era na época. Vai lá resolver o problema de uma mulher aí. Que você resolver, está resolvido. A irmã foi fazendo a cabeça. Deixa a mulher entrar, deixa. Eu vai ver. Ela é alto, magrão. A minha mãe andando para lá, brava. E o porteirinho lá do lado. Mulher endemoniada. O sangue de Jesus tem poder. Que mulher endemoniada. E minha mãe andando para lá. Chegou o presbítero alto, magro. Boa noite, o que é que a senhora deseja? De novo? Esse coisa não deixou entrar, agora você vem para cá. O que é que eu quero? Eu quero entrar na igreja. Mas a senhora não pode entrar. Hoje é Santa Ceia, somente os crentes podem entrar. Vou entrar agora. Eu vou entrar aí agora. A senhora não vai entrar. E o porteirinho dizia, não deixa, irmão, não deixa. A minha mãe abre a famosa pasta. Para aquela ali eu tinha uma mola, para ti que é maior, 38. 6 balas. Vou te matar e te jogar nos quintos dos infernos. Quando o presbítero, o irmão Quinas, viu o revólver, meu Deus, tem misericórdia, dona. Eu sou casado e tenho 2 filhas. Não faça isso. Depois que inventaram o 38, acabou o macho, meu irmão. Acabou o valente. A senhora entra, dona, pode entrar. Entra, pode entrar. Quando o porteiro abriu a porta, e quando a crentalhada viu o revólver, irmão, não ficou um. Cascaram tudo fora. Aí mamãe do garrotes, vamos para a igreja, vamos entrar. Quando abriram a porta da igreja, meu Deus, culto de Santa Ceia, tinha fogo até no teto. Os crentes glorificavam, os crentes choravam, os crentes falavam línguas, os crentes profetizavam, Jesus batizava, Jesus curava. Meu Deus, irmãos, que poder, meu irmão. Aí mamãe sentou do lado dela, da minha mãe. Começou o culto, cantaram e tal, o pastor pregou. E no final o pastor foi fazer um apelo e o irmão que disse assim, pastor, a mulher está armada. E o pastor queria fazer o apelo e estava com medo. Aqui nós temos nessa noite uma senhora que não é crente, mas ela insistiu e queria participar do culto. E hoje é só os crentes, mas a gente abriu um precedente para ela. Cadê essa senhora, minha mãe, estou aqui? A senhora, ele queria fazer um apelo, mas estava com medo. E o irmão queria, a mulher está armada. Mas aí o pastor coçou a cabeça, baixou a cabeça e disse, a senhora quer aceitar Jesus? Quero. Levanta a mão. A minha mãe levantou as 2 mãos. Pensam os crentes pulavam igual pipoca. Passou o leme disse, vai lá orar pela mulher. O irmão que vai lá orar. Ele disse, eu? É você mesmo. A minha mãe com o joelho dobrado, junto com a irmã Maílde chorando. O irmão Quinas veio lá, botou a mão na cabeça dela. A igreja orando, o poder caindo. Quando o irmão Quinas disse amém, quase caiu para trás o irmão Quinas.
porque ela deu um salto. A minha mãe deu um salto e começou a falar línguas estranhas. Jesus batizou a minha mãe com o Espírito Santo. Jesus batizou a minha mãe com o Espírito Santo. Aleluia. Ela pulava, ela gritava, ela saltava e os crentes saltavam. Irmãos, foi o maior problema para o pastor Lemos naquela noite entregar a Santa Ceia. Ela não falava mais em português, só em línguas. Terminou o culto falando em línguas. Veio para casa falando línguas. Chegou em casa meia-noite, veio a pé falando línguas. Foi lá num quarto, pegou um martelo, abriu a porta da casa falando línguas. Entrou no quarto onde estava a Cida, São Jorge, uma luz vermelha. Só ela que entrava meia-noite para fazer os trabalhos, meus irmãos. Mamãe entrou naquele quarto falando línguas. E a primeira cacetada que levou foi a Cida, meu irmão. Ela, pá! Lá foi embora. São Jorge, pá! Falando línguas. Pegou, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. E falando línguas, e falando línguas, e falando línguas. Ei! Aleluia. Os vestidos vermelhos, vestido preto, vestido branco, ela tacou álcool, queimou aqueles vestidos. Os colares, ela quebrou tudo, jogou dentro de uma fossa. Estava tudo limpinho, era 1h30 da manhã. Ela sozinha dentro de casa, tudo limpinho, não tinha mais nada. Ela fez uma limpeza, foi lá na sala, abriu a porta da sala, escancarou a porta da sala e disse: entra, Jesus, entra, entra na minha casa, entra, entra. E Jesus entrou, e Jesus entrou, e Jesus entrou, aleluia. Ei, entra, Jesus, entra, 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 entra nesta noite e começa a renovar os teus filhos. Jesus, oh glória, oh glória, ação, 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 fé, coragem, ação, fé, coragem, ação, nesta noite, meu irmão, levanta-te e fortalece no Senhor, fortifica-te no Senhor, fortifica-te no Senhor, fortifica-te no Senhor. Encerrando a mensagem, no versículo 8, eu vejo agora Davi buscou orientação do Senhor. Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguei eu essa tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, Davi, a terceira coisa que Davi fez para superar aquele problema, diz a Bíblia que ele buscou orientação no Senhor. Ele chamou o sacerdote Abiatar e disse: olha, vamos consultar o Senhor. O que é que nós vamos fazer? A cidade está arrasada. A cidade foi colocada a fogo. Homens e mulheres foram levados cativos. As nossas mulheres também foram levadas cativas. Agora, vamos consultar o Senhor. E o sacerdote Abiatar colocou, meus irmãos, a roupa sacerdotal e invocou o Senhor. E quando buscou o Senhor, Deus orientou Davi. Deus orientou Davi. Primeiro, Deus disse assim, primeira orientação: Davi, persegue os amalequitas. Persegue os amalequitas. Os amalequitas tinham levado homens, mulheres, crianças e as duas mulheres de Davi. Mas, escuta aqui, meu irmão, o amalequita representa para mim e para ti o inimigo da minha e da tua alma, meu querido. O amalequita representa o nosso inimigo. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, queridos. Eles tinham levado homens, mulheres e crianças. Levaram como escravos. É isso que o amalequita tem feito nesses dias. Ele sempre tem feito isso, irmãos. Ele tem escravizado homens, mulheres e crianças. É isso que o amalequita tem feito. Estou falando aqui com pais que agora nesse momento estão dizendo: pastor, o amalequita levou meu filho.
Meu filho está lá nas drogas. Eu estou falando com mulheres aqui que dizem, pastor, a minha filha também se perdeu, pastor. O amalequita levou a minha filha. Outro vai dizer, pastor, o amalequita levou meu esposo, levou a minha família, pastor. Toda a minha família são escravos dele. Só que Deus falou para Davi, Davi, persegue Davi. Aleluia. Querido irmão, escuta aqui, igreja do Senhor. A ordem que Jesus me dá para a sua igreja, para a sua noiva é esta: persegue o amalequita. Como perseguiu o amalequita? Evangelizando, realizando cultos. Meu Deus, as cruzadas. Vai de casa em casa, sai pelos valados, pelas ruas, persegue o amalequita, meu irmão. Glória a Deus, pregando a palavra, falando que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador. Persegue o amalequita. A segunda ordem que Deus orientou Davi, dizendo ao Davi, alcança Davi. Alcança os homens, as mulheres, as crianças, alcança eles. É isso, irmão. Alcança pelo amor de Deus. Alcança, não deixa o teu filho lá, não. Entra pelas madrugadas, mesmo que teu filho não ouve a tua palavra, a mensagem, mesmo que não quer mais ouvir o teu conselho, mas entra pelas madrugadas adentro e começa a dizer, Senhor, eu quero meu filho de volta, eu quero a minha filha de volta, eu quero meu esposo de volta, eu quero a minha esposa de volta, eu quero a minha família de volta. Alcança eles. Jesus falou isso em Lucas 14, 21. Sai pelos valados, sai pelas ruas, sai pelos becos, enche a minha casa, enche a minha casa. E alguém diz, Senhor, foi feito tudo, nós enchemos a casa, mas ainda há lugar, ainda há lugar. Na casa de Deus sempre há lugar para o perdido. Na casa de Deus há lugar para o viciado. Na casa de Deus há lugar para a prostituta. Na casa de Deus há lugar para o drogado. Ainda há lugar, enche a casa, mas ainda há lugar. E Deus falou o seguinte, irmãos. Olha aqui, Davi. Liberta tudo, Davi. Liberta tudo. Não deixa homem, nem uma mulher, nem uma criança. Traga de volta tudo, Davi. Meu Deus, irmãos. Que palavra, que mensagem, irmão. Liberta tudo. Você que está na igreja. Você que diz assim, graças a Deus, sou salvo. E o teu pai, e a tua mãe, e os teus parentes, os teus tios, as tuas tias, os teus avós. Ei! Deus quer salvar você e toda a tua família. Traga eles, liberta tudo. Traga eles para os pés de Jesus, porque esse é o plano de Deus. Aleluia! Foi isso que a minha mãe fez. Eu quero agora o meu esposo. Eu quero meus 2 filhos viciados, o Jurandir e o Wilson. E eu quero o Léo, que eu era jogador. Eu quero todos agora comigo na igreja. E ela voltou para orar. O meu pai, que era um homem demoniado, que dizia que não chorava. O homem não podia chorar, mas chegou meses, depois de quase um ano. A minha mãe dia e noite orando e jejuando. Mas um dia, quando eu cheguei em casa, eu vi alguém, uma voz de um homem, e essa pessoa estava chorando. Eu conheci a voz, era a voz do meu pai. Só que estava chorando, disse, meu pai não chora. Meu pai disse que o homem não chora. Quando eu abro a porta, meus irmãos, sabe quem estava lá de joelhos, com a cara no chão? Ele e a minha mãe abraçados, que os dois, meu Deus, os dois eram gato e cachorro. Não, eu nunca tinha visto meu pai de abraçar minha mãe, mas agora quando eu abri a porta,
lá na sala, e estava o meu pai com a minha mãe abraçado, e o meu pai chorando, a minha mãe chorando, aleluia. E depois, quando eu perguntei para minha mãe: o que está acontecendo, minha mãe? O teu pai é crente, o teu pai agora é crente, o teu pai agora é crente, só falta você, venha! Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.